A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Jean Porto Santos e estou muito feliz pelo convite e me sinto muito honrado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, falando um pouquinho a respeito daquilo que queima o nosso coração. Quero agradecer a nossa irmã Verônica, tia Chique, pelo convite, me sinto honrado e fico muito feliz pela oportunidade de poder falar, né, a respeito de pais e filhos. É algo que, né, eu sinto muita vontade de fazer algo em relação a este assunto. Nós vamos esperar mais um pouquinho até as pessoas entrarem. Nós damos as boas-vindas aí para todos vocês. Eu me chamo pastor Jean Porto Santos, sou aqui do estado do Paraná atualmente. Sou da Igreja Assembleia de Deus, da Convenção da CIADESCP, que é a Convenção das Igrejas Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Eu vou ativar aqui os comentários, eu não sei se tem ou não, mas em todos os casos vou só colocar aqui, né? Ah, tem. Então a irmã Verônica, né? A paz do Senhor, Deus abençoe, muito obrigado, me sinto honrado pela oportunidade. O tema que eu quero falar hoje, né, é o seguinte tema: melhor presente, mais presença. É sobre isso que eu quero falar juntamente com vocês nesta tarde. Melhor presente, mais presença. Nós sabemos das dificuldades que encontramos na arte de educar os nossos filhos, principalmente educá-los para a eternidade. Nós sabemos que a família, né, ela sofre vários ataques. Nós sabemos que, infelizmente, a família cristã sofre algumas síndromes. Nós podemos falar que há muitas famílias que terceirizam a educação. Nós podemos também, né, falar que, infelizmente, há muita terceirização da educação, como também há o abandono, não somente espiritual, mas também afetivo das crianças. E nós, como pastores de crianças, evangelistas, professores de crianças, precisamos, eu sempre falo, ser ponte entre família, ministério e igreja. Todo ministério com criança que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico, porque biblicamente são os pais os verdadeiros responsáveis pela formação do entendimento de Deus. Então é muito importante nós, pastores, obreiros, líderes do ministério infantil, lutar por esta parceria. Às vezes eu ouço muitos líderes dizendo: os pais, eles não apoiam, os pais, eles não cooperam, os pais, eles não ajudam. Nós sabemos que realmente existem muitas dificuldades, mas nós, professores de crianças, líderes e pastores, nós devemos ser parceiros nesse processo. Nós temos que provocar de forma intencional esta parceria, porque todo ministério com criança que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico. É necessário, e eu falo isso como pai, nós precisamos ter uma cosmovisão cristã em relação à educação dos filhos. Nós sabemos que há muitos livros, muitos estudos, muitas pesquisas, mas nós, pais cristãos, acreditamos que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina como educar os nossos filhos. É necessário que nós, pais, tenhamos essa cosmovisão, né, fundamentada na palavra de Deus. Precisamos ter essa cosmovisão cristã quando se trata no ato de educar, né, no ato da educação dos nossos filhos. O que seria a palavra cosmovisão? A palavra cosmovisão significa, né, o universo, visão, a maneira como eu enxergo as coisas. E nós que somos cristãos, nós não enxergamos as coisas segundo os nossos achismos. Nós enxergamos as coisas não segundo, né, o que pensamos. Seria o nosso ponto de vista, não é conforme aquilo que nós achamos que é correto,
mas o ponto de vista deve estar fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz. Então é muito importante nós construir essa cosmovisão cristã em relação à criação dos nossos filhos. O que a Bíblia fala a respeito disso? E quando nós falamos de educar os nossos filhos para a eternidade, eu falo de uma educação, né, intencional. A intenção de fazer, né? E uma das questões mais importantes que nós ouvimos a respeito disso é a questão da presença das emoções. Eu li uma matéria, eu até trouxe aqui né, o livro de um psicólogo, preste atenção, né, o nome dele era René, e ele realizou um estudo num orfanato de bebês. Eu vou ler na íntegra aqui. Que as enfermeiras não tinham tempo para dar atenção, preste atenção, afeto e amor para as crianças. Ele descobriu que aproximadamente 30% desses bebês morriam antes de completar 1 ano de vida. Segundo o psicólogo, ele falou, havia inanição emocional. E ele falou, ela é tão perigosa quanto a física. Ela é mais lenta, mas tem a mesma eficácia. Se não houver satisfação emocional, as crianças morrem. Olha que interessante, né, esse estudo. 30% dos bebês morriam antes de completar 1 ano por falta de afetividade. E nós estamos, né, vendo que realmente as nossas crianças, elas nunca foram tão bombardeadas nessa questão das emoções. Nunca se vendeu tanta medicação para controlar até mesmo, né, as emoções. Nunca se ouviu falar tanto depressão infantil, ansiedade. Nunca se ouviu falar até mesmo de suicídio infantil. E hoje está se falando e nós vemos realmente que as crianças elas estão desestruturadas espiritualmente em muitos casos, mas também emocionalmente. E nós precisamos, como pais, termos a resposta para tudo isso. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que Deus deu uma estratégia para a família. Quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 5, né, nós vemos aí o direcionamento de Deus para o povo de Israel. Quando ele fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado, né, na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Olha que interessante. Aqui nós vemos a estratégia de Deus para o povo de Israel no discipulado intencional dos seus filhos. Quando nós lemos a Bíblia na linguagem de hoje, nós temos a seguinte expressão: converse a respeito das verdades de Deus enquanto você estiver em casa. Olha que interessante. Nós vemos Deus chamando a atenção do povo para a grande responsabilidade de fazer com que o conhecimento de Deus, a experiência com Deus, a sabedoria sobre Deus, a história de Deus se perpetuasse para as próximas gerações. E a estratégia de Deus, ela foi muito simples. A estratégia de Deus, ela foi muito clara. Quando nós vemos aqui nesse versículo bíblico, quando Deus dá a palavra para o povo de Israel, Deus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e as palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. O que nós entendemos isso? Que primeiramente, nós pais, que temos que ter o compromisso com Deus. Não tem como eu falar, né, e querer que meu filho, as minhas crianças tenham amor por Deus se eu não amo a Deus. Não tem como eu influenciar as minhas crianças a querer ter uma experiência com Deus se eu não tive experiência com Deus.
Não tem como eu dizer para os meus filhos amar a palavra de Deus se eu não amo a palavra de Deus. Então aqui Deus estava dando algo muito tremendo, que nós que temos a autoridade sobre os nossos filhos, deveríamos estar debaixo da autoridade de Deus em obediência para poder então ter a autoridade para direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor. Olha que interessante, não foi um pedido, não foi algo, se você quiser, você faz. Deus ele foi muito claro. As palavras que hoje eu lhe dou, hoje eu ordeno, né? Então nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a família. E nós sabemos que nós, os pais, temos propósitos já pré-estabelecidos por Deus. Nós devemos criar, educar, direcionar, apoiar e manter a nossa casa cheia de Deus. Este é o dever, né, de todo pai, de toda mãe que serve o Senhor. Quando nós vemos aqui Deus dando a direção para o povo de Israel, falando, olha, converse a respeito delas enquanto estiver em casa. Aqui nós vemos o quê? Nós vemos o fator comunicação. É muito importante. Por isso que o tema, né, que eu escolhi, quando a irmã Verônica falou comigo, o Espírito Santo falou ao meu coração, fale sobre isso. Que o melhor presente não é uma bicicleta, que o melhor presente não é um celular, que o melhor presente não é um iPod, né? Um iPad, que o melhor presente não é um jogo eletrônico. O melhor presente é a presença. E é isso que nós devemos entender, que se quisermos construir esta identidade sobre, né, os nossos filhos, se quisermos que nossos filhos tenham essa identidade construída, nós precisamos realmente comunicar, ter tempo para eles. Olha que interessante. Eu acredito que chegou a hora de nós restaurarmos a comunhão da mesa. A mesa é um lugar onde nós percebemos desde o Antigo Testamento, né, e o próprio Jesus usou em algumas parábolas a mesa. Porque no antigo Israel, a mesa era um lugar de quê? Era um lugar de comunhão. Jesus até deu, de uma linguagem figurada, né, sobre a mesa, a grande ceia. A ceia, ela é comemorada na mesa. E quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, nós vamos para a eternidade e vamos sentar na mesa do Cordeiro. Quando nós lemos o Salmo 128, que é o Salmo da família, ali diz que o pai vai chegar em casa, vai encontrar a mãe como uma frutífera ali, né? E ele vai encontrar, vamos ler ali. Agora, quem, né, lembra aí do que o Salmo 128 fala, que é o Salmo da família, que vai encontrar a mulher na sua casa como uma parreira frutífera, né? E os seus filhos ao redor da mesa. Olha que interessante. Esse Salmo 128 fala sobre isso, fala sobre a comunhão da mesa. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E daí diz no versículo 3, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Aqui fala sobre o poder da mesa. E olha o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, quando fala a respeito. Então, né, converse a respeito deles ao redor da mesa. Olha que interessante. Quando você estiver com eles, converse quando estiver em casa ao redor da mesa. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso, termos tempo para os nossos filhos, termos esse direcionamento através da palavra do Senhor. Eu trago aqui que ser pai ou mãe, né, é muito importante. E nós precisamos ser o pai e a mãe que os nossos filhos necessitam. Então não tem como, né, educar para a eternidade sem entender
a nossa autoridade, né, de pais e mães, ao qual Deus nos estabeleceu. Eu sempre digo que eu não sei o que é ter um pai. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Eu não lembro, né, o que é ter um pai, por exemplo, na minha infância, o que é ter um pai na adolescência, o que é ter um pai enquanto eu era jovem. Eu não lembro o que é ter um pai. Mas eu sempre digo que eu sei o que é ser um pai. Né? Eu sei o que é ser um pai. E eu aprendi a ser pai quando a minha identidade de filho foi restaurada no Calvário. Quando eu aceitei Jesus e a minha, né, identidade como filho foi restaurada diante de Deus, e eu entendi que Deus era pai, a minha paternidade foi restaurada. Então eu não sei o que é ter um pai. Eu não sei o que é ter um pai, mas eu posso dizer, né, que eu aprendi o que é ser pai através, né, desta restauração que Deus fez na minha vida, né? E eu sempre digo que esta restauração ela foi feita na cruz do Calvário, quando eu entreguei meu coração para Jesus, e houve então a adoção de filho, e hoje eu digo que Deus é meu pai, e eu entendi que realmente Deus é o nosso pai, e nós somos a materialização da paternidade de Deus para os nossos filhos. Sabe o que é o grande problema, muitas vezes? É que a maioria dos pais não entendem que os filhos, muitas vezes, não têm entendimento ao ler a Bíblia. Eu sempre digo isso, que as crianças, às vezes, elas não têm condições de ler a Bíblia, porque muitas delas nem alfabetizadas são. Mas a primeira Bíblia que o nosso filho lê é a nossa vida. O primeiro entendimento de quem é pai é através do exercício da nossa paternidade. Por isso que quando nós atendemos crianças no gabinete pastoral, né, eu sou pastor e tenho como prática atender crianças no gabinete pastoral, crianças com problemas, com dificuldades psicológicas e emocionais, nós percebemos que a grande questão de entender o relacionamento com o pai e o relacionamento com Deus, né, é porque a materialização do pai aqui, digamos, né, do convívio do pai na terra, não é boa, não é um bom relacionamento. As crianças não conseguem fazer essa ligação enquanto são crianças da diferença do pai, se podemos assim dizer, né, da terra e o pai celestial. Quando esta comunhão é restaurada, quando há uma restauração da paternidade, as crianças elas conseguem mais facilmente entender a paternidade de Deus, e assim também ao contrário. Então eu fui entender isso quando houve esse processo na minha vida. Até os 16 anos de idade, porque eu me converti com 16 anos de idade, eu era uma criança realmente muito difícil. Por quê? Porque eu tinha ausência de pai, eu tinha, né, desejo de ter pai. Eu via as crianças com pai na escola, nos primeiros dias de ano. Por exemplo, uma coisa que eu estava falando com meu filho, olha, eu aprendi a dirigir com 24 anos de idade. Por quê? Porque eu não tive a memória de um pai que me ensinou na infância as coisas que, né, geralmente um pai ensina. Quando é que foi restaurado esta questão na minha vida? Quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus e tive o meu relacionamento com Deus, daí eu entendi que Deus é pai e a paternidade foi restaurada. O que eu quero dizer com isso é, para mães e pais, precisamos buscar em Deus os direcionamentos para exercer a nossa paternidade. Precisamos buscar em Deus os direcionamentos para sermos pais segundo o coração de Deus. Então nós precisamos realmente ser pais e mães que os nossos filhos necessitam, não que eles querem. Nós não podemos dar tudo o que eles querem. Nós devemos dar aquilo que eles necessitam. Assim é Deus na nossa vida, né? Uma certa vez eu estava com o meu menino, quando ele tinha uns 4 anos de idade, e nós fomos no supermercado e ele chorou no supermercado, fez
birra, manha. Seja bem-vinda, Tati Duarte, nossa amiga do Ministério Kids de Santa Catarina. Deus abençoe você. Seja muito bem-vinda. E ela fez muita... E o meu menino fez uma birra muito grande e tal. E eu pensei, eu vou dar algo que ele está pedindo, porque assim ele para de chorar. Mas eu pensei, não, se eu der agora, ele nunca vai aprender essa lição. Eu olhei para minha esposa e disse, vamos embora, porque ele está chorando e eu não vou dar o que ele quer. E eu pensei assim, olha, né, parece que eu fui um pouco duro e tal, mas quando eu entrei dentro do carro, o Espírito Santo falou comigo, que muitas vezes Deus trabalha assim conosco também. Ele não dá tudo que nós queremos. Eu posso até chorar, espernear, mas Deus vai me dar aquilo que eu necessito. E os nãos de Deus forjam meu caráter de filho. É isso que nós temos que aprender. Eu preciso ser o pai e a mãe que o meu filho necessita. Não, né, dar aquilo que ele precisa. Simplesmente, né, para não forjar o caráter de filho. É eu que preciso forjar o caráter de filho. Assim Deus faz conosco. Muitas vezes quando Deus diz não para nós, é porque Ele está forjando o nosso caráter de filho. Então aqui eu trago, né, esta questão. Como é que nós podemos deixar materializado isso na vida dos nossos filhos? Através de atos de amor. Né? Então eu trago aqui escrito, o amor, ele é expressado de que maneira? Eu posso dizer, eu amo meu filho. Nós sabemos que há diversos tipos de linguagem, né? Mas quando eu falo que o melhor presente é a presença, é que tem muitos pais que querem dar tudo para os filhos, fundamentados naquele pensamento. Quando eu era criança, eu não tinha condições, meu pai não dava, então agora eu quero dar tudo o que eu não ganhei para o meu filho. Outras pessoas agem dessa maneira, né, com um sentimento de culpa. Eu trabalho tanto, eu faço tantas coisas, eu quase não tenho tempo para estar com meu filho, então eu vou dar presente para ele, porque assim eu, né, talvez acho que vou suprir a falta da presença. Então nós sabemos que a presença é melhor do que presente. E a presença é materializada através do quê? Do amor. E o que seria o amor nesta relação pais e filhos? Né? É expressado de que maneira? Através da aceitação, através dos elogios, através do carinho, através de palavras de afirmação, através de tempo de qualidade e através de limites. Então o amor é expressado através dessas atitudes, expressado em aceitação, expressado em elogios, expressado em carinhos, expressado em palavras, expressado em tempo de qualidade. O que eu entendo diante de tudo que tenho vivenciado é que as crianças não precisam do nosso dinheiro. Né? O meu filho não precisa do meu dinheiro. O meu filho precisa do meu coração. Né? Materializado através de atitudes. O meu filho precisa tanto, né, de comida, né, quando eu coloco na mesa, do que da minha presença como pai. Então, quando eu exerço a paternidade de Deus em relação ao meu filho, eu vou entender que eu preciso materializar, né, esta presença através do amor. Né? Então, ele tem que ser expressado. Às vezes eu fico pensando que há pais que ficam, né, meses e meses sem olhar para o filho, sem olhar para a filha e dizer, olha, eu te amo, você é especial para mim. Olha, você, né, está lindo, você está linda hoje, pode contar comigo, pode contar com, né, com a sua mãe, pode contar com seu pai, eu sou o seu amigo, pode, né, estar conosco. Então é muito importante entendermos essa construção. Esses dias atrás, o meu filho estava falando algo muito interessante, que eu fui entender, né, a importância de ter sido presente.
diante de todas as coisas, diante do meu ministério, diante de tantas viagens, de tantas coisas que, né, eu tinha que desenvolver diante de Deus, diante da igreja. O ministério custa muito, mas eu sempre tive uma consciência que o meu filho era o meu primeiro discípulo. Não adiantava eu ser aprovado no meio, né, da multidão e ser reprovado dentro da minha casa. Então a irmã Sônia fala, livro maravilhoso, as 5 linguagens do amor da criança, é isso mesmo. Então eu sempre tive essa consciência, o meu filho é o meu primeiro discípulo. E quando eu vi o meu filho como discípulo, né, eu entendi que eu deveria ser presente. E esses dias atrás ele falou algo muito forte, quando ele disse assim para mim, olha pai, às vezes eu sou tentado em fazer algumas coisas erradas, mas eu não faço, porque primeiramente eu não quero deixar Deus triste e depois eu não quero te decepcionar. Né? Ele dizia que eu não queria deixar eu também triste. E eu falei para ele, olha, mesmo que você faça algumas coisas erradas, eu quero que você entenda que Deus continua te amando e eu também vou continuar te amando como sendo o seu pai. Então o amor é expressado desta maneira, né? Através da aceitação, através dos elogios, através do carinho, através da afetividade, através do tempo de qualidade e através dos limites. Nós vemos que muitas vezes nós corremos o risco de perder, né, a sensibilidade no decorrer dos dias. Eu, né, como disse, por causa de muitas atividades, às vezes eu cometi este erro. Eu sentava na mesa e alguém ligava, eu atendia o telefone. Eu sentava na mesa, alguém mandava, né, um WhatsApp, eu respondia o WhatsApp. Eu sentava na mesa, às vezes vinha um problema de algum irmão da igreja, eu levantava da mesa e ia resolver. Até o dia que o Espírito Santo falou comigo, que eu precisava restaurar a comunhão da mesa. A mesa era o lugar de comunhão. Então nós começamos a entender, né? E começamos a nos policiar. E começamos então a restaurar isso. E eu sempre dizia que as pessoas melhores, né, e as pessoas mais importantes para mim não estavam lá do outro lado do mundo. As pessoas mais importantes para mim estavam diante dos meus olhos. Por isso que o melhor presente é presença. E o melhor, né, do que comida boa na mesa é saber que você está ali no momento de comunhão, restaurando a comunhão da mesa. Infelizmente hoje há pessoas que estão almoçando, o filho está na frente do computador, a filha está na sala, o outro filho está, né, nos jogos eletrônicos. Nós precisamos entender isso. Deus está chamando a nossa atenção. Deus está nos alertando que precisamos restaurar o poder da comunhão em família. E eu sei que aquilo que eu estou falando, talvez você já deve ter ouvido, né? Nós estamos aqui somente trocando algumas informações das anotações que eu tinha feito, né? Vocês já perceberam que eu estou um pouco nervoso, mas nós estamos aqui falando aquilo que Deus tem gerado, né, no meu coração. Aquilo que o Espírito Santo gerou no meu coração, eu estou transmitindo, né, para os amados irmãos. Então olha que interessante, o seu filho precisa do seu coração. Amém? Alguém tem mais alguma colocação? Enquanto eu tomo um pouquinho de água, damos as boas-vindas a tanta gente, né, que entrou, a irmã Sônia Carvalho, a irmã Angélica, a irmã Dila, a irmã Tati, né, a irmã Angélica disse, muito forte isso. Realmente, a palavra de Deus nos confronta todos os dias, né? Vamos lá, então. Nós sabemos que as crianças, elas possuem necessidades, né? Então, quando nós olhamos para a criança, nós devemos perceber que a criança, ela tem a mesma formação do adulto. Eu vou explicar. Por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito. Nós entendemos que nós temos essas 3 áreas tão diferentes.
O corpo nós sabemos o que é aquilo que nós vemos diante dos nossos olhos. A alma e o espírito é a imaterialidade do ser. Nós sabemos que a alma é a centralidade das emoções. Uma alma de uma criança pode ser mais traumatizada do que a alma de um adulto. Por exemplo, uma criança que passa por um abandono, uma rejeição, uma violência doméstica, né, um abuso sexual. Então a alma da criança, que é a centralidade das emoções, pode ser mais, né, digamos assim, traumatizada da alma de um adulto. E o espírito? O espírito nós sabemos que é o sopro de vida. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus soprou o espírito de vida e o homem então passou a ser vivente. O espírito é o que nos leva a querer nos aproximar de Deus, né? Então nós sabemos que o que nos leva a querer ter desejo de orar, de nos consagrar, de estarmos em comunhão com Deus, é o nosso espírito. Quando o nosso espírito é restaurado por Deus, né? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas nós fomos, regenerados, ressurgimos para a vida através do sacrifício de Jesus. Então, a criança também é um ser espiritual, a criança também é um ser, emocional, e a criança também é um ser social. A criança tem corpo, a criança tem alma e a criança tem espírito. Nós estamos falando da integralidade do ser humano, a criança como um ser integral. Então, quando nós falamos como pais, e mães, nós sabemos da nossa responsabilidade, tanto na questão espiritual, como na questão emocional e na questão social. São três, questões que nós somos responsáveis. E as crianças, elas têm sim necessidades espirituais, necessidades emocionais e necessidades sociais. Nós sabemos que o curso promovido pela tia Verônica, fala mais da questão emocional, criança, sobre eu me importo, com a questão emocional. Mas a criança também é um ser emocional, que precisa ser cuidada, que precisa ser pastoreada, que precisa ser direcionada. E aí nós podemos falar da inteligência emocional, das construções de memórias positivas na primeira infância, de deixar marcado na criança experiências para toda a vida. Então essas necessidades básicas da criança, elas devem ser supridas. Eu acredito que a criança, ela tem sim a necessidade, primeiramente, de ter pais que tenham um papel ativo nas suas vidas. Para mim, é algo primordial. A criança necessita de pais que desempenham esse papel ativo na vida dos seus filhos. Lembra no começo da live, eu falei da terceirização da educação. E eu digo que eu não posso terceirizar algo que deveria ser a minha prioridade. Quando Deus se manifestou para o povo de Israel, ele disse: olha, hoje eu te ordeno. A ordem não foi para a professora da escola bíblica dominical, a ordem não foi para a igreja, a ordem não foi para o pastor, a ordem não foi para o ministério da igreja infantil, a ordem foi para os pais. Eu sempre digo que o culto de domingo só vai fazer efeito na minha vida e na vida da minha família se ele for praticado na segunda-feira lá na minha casa. Então é muito importante nós entendermos isso. A responsabilidade de suprir as necessidades da criança deve ser da família. E a criança tem necessidade. Então é muito importante pensarmos sobre isso. Que as crianças precisam de pais que tenham esse papel ativo, E a Tati, vai estar à noite com vocês, o horário acho que é 20 horas, e à noite ela vai complementar isso que eu estou falando. Então não percam, hoje à noite Tati Duarte vai estar palestrando sobre essência, A essência que cura as feridas. Então vai ser muito, muito especial. Então é muito importante que o pai tenha esse entendimento, Deixa eu ver a hora aqui, gente. Ainda tá. Vou falar mais um pouquinho,
os 45 minutos, então já faz meia hora, temos 15 minutos aí de conversa, e eu estou muito feliz pela oportunidade. Então, as necessidades básicas da criança. Nós sabemos que é a aceitação, né, que é o amor e tal. Então, os pais têm que ter esse papel ativo na vida dos filhos. Uma outra criança, né? Uma outra necessidade. As crianças têm necessidade de se relacionar com outras pessoas. Então, se a criança não encontrar a abertura de relacionamento na família, ela vai procurar em outros lugares, né? Então, nós precisamos suprir essa necessidade de relacionamento. Então, nós precisamos, né, suprir esta necessidade. Nós precisamos nos relacionar com os nossos filhos. Foi aquilo que eu li em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus dá a orientação do discipulado intencional, e ele fala de 4 tempos. Olha que interessante. Ele fala, vocês devem inculcar nos seus filhos, né, assentado em casa, então nós falamos ao meio-dia, andando pelo caminho, depois deitando e levantando. 4 tempos. Ao acordar, no meio do dia, andando pelo caminho fala todo dia e à noite. O que Deus estava dizendo é, não percam a oportunidade, aproveitem a oportunidade. Se fala muito em qualidade de tempo, né? Mas aqui o que a Bíblia está dizendo é quase todo o tempo. Em todo o tempo, o que Deus estava orientando os pais era, não percam tempo, né? Então vocês devem inculcar, conversar sobre estas coisas na casa de vocês, né? Assentado em casa. O que a palavra fala assentado? Fala realmente parar, ficar parado. Será que nós temos tempo de ficar assentados conversando? Hoje em dia há uma grande dificuldade de comunicação, né? As pessoas, elas não têm tempo para conversar. Mas olha o que Deus estava falando. Converse com os filhos de vocês sentado. Aqui fala de tempo, né? Parado, em casa, com a família. Depois ele fala andando pelo caminho. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o termo andando, né, pelo caminho, deitando e levantando-te. Então é muito importante nós, né, entendermos isso. Aqui fala de tempos específicos para semear a educação cristã e inculcar nos nossos filhos as verdades eternas. Por isso que eu defendo, o melhor presente que nós podemos dar para os nossos filhos é a presença, né? Vamos lá. Eu trago uma pergunta para nós aqui. O que os meus filhos aprendem de mim sobre Deus? Né? O que meu comportamento fala sobre Deus? O que as minhas palavras falam sobre Deus? Se eu não fosse pronunciar nenhuma palavra, o que as minhas atitudes falam sobre Deus? Quando eu digo para eles, você é importante sim, você é a pessoa mais importante para mim. E a criança vem conversar comigo e eu fico lendo um livro, olhando no celular. Não tenho tempo agora, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Será que realmente nós podemos dizer, né, que é só olhar para nós, é só seguir o nosso espaço, é só seguir as nossas atitudes que eles estarão acertando? É muito importante nós pensarmos sobre isso, não é mesmo? Por quê? Porque nós temos essa responsabilidade de educar os nossos filhos para a eternidade. Nós não criamos os nossos filhos para povoar o inferno. Nós criamos os nossos filhos para povoar o céu. O céu é o lugar de todos os nossos filhos. Eu sempre digo para o meu filho, você pode ser um médico, você pode ser um professor, você pode ser um homem de grande influência, mas nada vai deixar o pai mais feliz em saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Deus conta com o pai, Deus conta com a mãe para, né, fazer com que a fé de Deus, a fé seja perpetuada nos corações dos nossos filhos.
O nosso Deus é um Deus de geração. Quando ele se manifestava no Antigo Testamento, ele dizia: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Eu tenho lutado com todas as minhas forças para que Deus também se manifeste na minha geração, dizendo: eu sou teu Deus, Jean, mas eu também sou teu Deus, o Deus do teu filho Jessé. Mas eu também sou Deus do teu neto, que eu não sei qual vai ser o nome, mas eu sou Deus de toda a sua geração. Nós, como pais, precisamos estar presentes e precisamos dar algumas coisas para os nossos filhos. Nós temos que dar identidade, propósito e destino. Nós precisamos entender que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é o nosso dinheiro. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Quando nós talvez não estejamos aqui, se Jesus demorar para voltar, né, e nós não estivermos aqui, e os nossos filhos passarem por alguma situação, o Espírito Santo vai lembrar eles assim: olha, nessa situação a mamãe ia orar. Nessa situação o papai ia buscar a presença de Deus. Nessa situação meu papai ia proclamar um jejum. Nessa situação a minha mamãe ia resolver no joelho. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Então, o que os meus filhos aprendem de mim sobre Deus? Quando eu não prego, quando eu não canto, quando eu não estou na igreja, quando eu não estou no fechar dos olhos e no levantar das mãos do meu culto, lá na congregação, quando eu estou com a minha família, na minha casa, nas quatro paredes, o que eles aprendem de mim, quando nenhuma palavra sai da minha boca, o que o meu filho aprende de mim, quando nenhum versículo é citado. O que os nossos filhos aprendem sobre Deus. Esses dias atrás eu preguei na igreja, num culto de domingo à noite. E o meu filho estava no culto, ele tem 12 anos de idade. E quando nós estávamos voltando para casa, ele falou algo que alegrou muito o meu coração. Ele disse assim: papai, eu amo muito ouvir o Senhor pregar. Isso me emocionou muito, porque eu pensei: nossa, que responsabilidade. Que responsabilidade. Eu não posso decepcionar no sentido espiritual o meu filho com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com a minha falta de sensibilidade, com a minha falta de percepção da importância de ser pai e de gerar a eternidade no coração do meu filho. É isso que nós precisamos entender. O melhor presente não é aquilo que eu posso comprar com o meu dinheiro. O melhor presente é aquilo que é gerado na eternidade. Aquilo que é gerado no céu. Aquilo que é gerado no eterno. Aquilo que é gerado no coração de Deus, que o dinheiro não compra, que a posição social não compra, que o diploma não compra, que a minha pós-graduação e o meu doutorado não compram. O melhor presente que eu posso deixar para a minha geração é o Deus que eu sirvo. Então é muito importante isso. E eu quero ir terminando, né, esta live trazendo algumas ideias de atividades que você pode, né, materializar este amor expressado na presença, através da aceitação, dos elogios, do carinho, das palavras de tempo e tempo de qualidade e até mesmo dos limites. Vamos lá, gente. Uma ideia aí para colocar em prática com a família nesse tempo. Amigo secreto afetivo, ok? Né? Só na família, como é que é? Vamos dizer que você tenha 5 membros, 4 membros, 3 pessoas na sua família. Você faz um amigo secreto afetivo. Você pega o nome da pessoa e o que você tem que dar para a pessoa.
um abraço, um beijo, uma palavra de incentivo, um cafuné. Então, por isso que é o amigo secreto afetivo. Você faz uma caixinha, né? Coloca aqui ó, uma caixinha, coloca o nome de todos os membros da família e vamos revelar. Ah, eu peguei o meu filho. Então agora o que eu vou dar de presente para ele? Eu vou dar um abraço, vou dar um beijo, eu vou fazer um carinho, eu vou dizer eu te amo, você é especial para mim. Então, né, nós estamos falando aqui de ideias para construir esta memória na vida dos seus filhos, no sentido da presença, ok? Gente, outra coisa que eu posso fazer, os pais e meninos, lavar o carro junto. É uma atividade muito legal. Meninas e meninos, o que eu posso fazer? Cozinhar juntos. Ir para a cozinha junto, fazer uma comida. E entra a comida, falar sobre a providência de Deus, como Deus é maravilhoso e prover para todas as nossas necessidades. Nós temos é porque o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui cozinhando esta comida porque é Deus que nos deu. E você vai criando, né, esta construção sobre as coisas de Deus. Foi aquilo que está aqui em Deuteronômio, no capítulo, versículo 7. Andando pelo caminho. Isso quer dizer as suas experiências pessoais de tempo com os seus filhos. Olha uma outra ideia. Ensaiar uma canção para cantar juntos à noite, nas horas das refeições. Então vamos cantar uma canção juntos? Escolha, ensaie. Olha a ideia das meninas aqui, ó. Que tal brincar, né, do dia da beleza? Deixar as meninas, né, trabalhar um dia de princesa, entre mãe e filha. Muito legal. O dia das princesas, brincar do dia da beleza. Você vai construir também, né, a autoestima da sua filha. Uma outra brincadeira, gente. Materializando o amor. De que maneira materializando o amor? Durante alguns dias, você vai buscar maneiras de materializar este amor. Então você pode, por exemplo, deixar recadinhos na geladeira, debaixo do travesseiro, colados no espelho, no banheiro, recadinhos, né? Materializando o amor. Esta é a dinâmica. Você vai deixar um chocolatezinho, um bombonzinho, né? Deixar alguma coisa que o seu filho ou a sua filha goste, materializando o amor. E uma outra coisa bem importante, né? Você pode então trabalhar o Dia das Delícias. O que é o Dia das Delícias? Eu sempre tive isso, né, como prática no relacionamento com o meu filho. Eu sempre viajei muito, sempre estive, né, em muitos congressos, seminários, palestras, mas quando eu voltava desses meus compromissos, tinha o Dia das Delícias. O que era? Era um dia especial para ele. Então eu dizia assim, o que você quer fazer? Dentro das nossas limitações. Ah, quero tomar um sorvete. Ah, eu quero ir no cinema. Ah, eu quero jogar futebol. Ah, eu quero jogar jogo eletrônico. Então era o dia das delícias, né? Eu estava ali então fazendo alguma coisa que gerasse no coração dele esse sentimento, a felicidade. E para que ele pudesse entender que eu estava o quê? Estava ali presente. Amém, pessoal? Essas são algumas ideias que eu dou. Agora queria aproveitar e indicar alguns livros que falam sobre o tema, né, sobre a importância de construir esta memória nos nossos filhos. O melhor presente é a presença. Amém? Tem esse livro, Ensinando no Caminho. É muito interessante este livro. Eu gosto muito dele. Né? Depois eu posso até colocar aí os livros, né? Um outro livro, Atenção, tem gente influenciando os seus filhos. É um livro muito bom, que fala sobre esse tema. Gente, esse livro aqui, ó, Dê as Chaves aos Seus Filhos, ensinando-os a ter uma vida de fé inabalável. Também é muito bom. Um outro livro que eu gostei de ler, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. É uma outra indicação que eu dou para vocês. Tô quase terminando, tá ok, gente? Esse livro, gente, Meu Filho, Meu Discípulo. É muito legal, bom esse livro. E outro livro,
12 lições para ser o pai ideal. E daí tem o meu, né? Que eu trabalhei, esse aqui, Educando Filhos para a Eternidade. E eu tenho o Encontro das Cores, que são 28 lições para o discipulado infantil. Como você pode construir a fé do seu filho na sua casa, né? Ou na igreja. Então esse é meu lançamento meu, o Encontro das Cores, junto com a agenda do discipulador infantil. Ok, gente? Que nós possamos, então, sermos pais e mães segundo o coração de Deus. Que possamos educar os nossos filhos para a eternidade. Que nós possamos entender que presença deve vir antes de presente na vida dos nossos filhos. Que o Espírito Santo possa nos dar direcionamento, entendimento, discernimento para educar os nossos filhos para a eternidade. Que possamos seguir o exemplo de Jesus. Amém? E que nós possamos ser a materialização do amor de Jesus na vida dos nossos filhos. Porque para eles serem apaixonados por Jesus, nós temos que ser apaixonados por Jesus. Porque para eles amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Para eles serem apaixonados pela palavra de Deus, nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. Para eles quererem ter uma experiência com o Espírito Santo, eles devem entender que nós também já tivemos essa experiência com o Espírito Santo e é algo maravilhoso. Para eles terem desejo de serem novas criaturas, para que eles possam entender que nós também já passamos por essa experiência, para que eles possam desejar a presença de Deus, que eles possam ver nós desejando a presença de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos encha de autoridade, discernimento, unção, para conduzir os nossos filhos para a eternidade. Nós não criamos os nossos filhos para povoar o inferno. Nós criamos os nossos filhos para povoar o céu. O céu é o destino de toda a nossa família. Que o nosso lar seja um lugar onde a presença de Deus se manifeste. Que nosso lar seja um lugar onde Deus seja honrado. E eu quero terminar esta live dizendo sobre duas casas, a casa de Ana e a casa de Eli. A casa de Ana, todos nós sabemos a história de Ana. Ela não podia gerar filhos. E ela foi buscar a presença de Deus. E Deus deu filhos para Ana. Mas também tinha a casa de Eli, que foi negligente na educação dos filhos. Mas quando Deus se manifestou, porque Deus se manifesta tanto na casa de Ana como na casa de Eli, quando Deus se manifestou na casa de Ana, se manifestou trazendo ministério para a vida de Samuel, se manifestou trazendo liderança para a vida de Samuel. A Bíblia diz que todos os anos Ana ia levar uma túnica até Samuel. Isso quer dizer o quê? Presente com presença. Todos os anos Ana estava presente. Mas quando a voz de Deus se manifestou na casa de Eli, a voz de Deus trouxe juízo. E Deus disse assim: Eli, por que tu honras mais os teus filhos do que a mim? Por que tu vistes os teus filhos fazendo coisas erradas e não chamaste atenção? E a palavra de Deus diz que veio juízo sobre a casa de Eli. A voz de Deus vai se manifestar tanto na casa de Ana. Casa de Ana significa casa de oração. Casa onde o pai e a mãe ainda têm discernimento espiritual. Casa de Ana é casa onde tudo se resolve no joelho. É casa onde se consagra as coisas para Deus, dizendo: Deus, se tu me der, eu vou devolver para ti. Casa de Ana é onde o altar de Deus está restaurado. Casa de Ana é casa que não tem medo de viver os sonhos de Deus. Porque Ana disse: Deus, se tu me der, pode fazer o que você quiser com ele. Casa de Ana é viver as promessas e os projetos de Deus. Casa de Eli é casa da negligência. É casa onde não tem limite.
onde o pai já perdeu o discernimento espiritual, a autoridade espiritual. É casa onde se troca o ministério por migalhas. É casa que aonde o santo está misturado com o profano, aonde o altar não está restaurado, aonde não há mais intimidade com Deus. E a voz de Deus se manifesta trazendo um juízo para a casa de Eli. Sabe o que é que o Espírito Santo está nos dizendo nessa tarde? Precisamos ser casa de Ana. Nós sempre ouvimos um hino falando geração de Samuel, geração de Samuel. Um dia o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. Antes que se levante a geração de Samuel, que ouve a voz de Deus e diz, eis-me aqui, Senhor, é necessário se levantar a geração de Ana. Geração de Ana, que dobra o joelho e ora, e traz à existência as coisas que ainda não existem, que consagra os filhos antes mesmo de eles existirem, que permitem os filhos viverem os sonhos e os projetos de Deus. Vocês não acham que o coração de Ana chorou quando ela teve que levar o menino Samuel para o templo? Vocês acham que o coração de Ana não chorou quando ela teve que levar Samuel para o templo e ficar aos cuidados de Eli? Claro que sim. O coração de Ana, como mãe, deve ter chorado. Mas ela disse, melhor os planos de Deus do que os meus planos. Melhor os sonhos de Deus do que os meus sonhos. Melhor aquilo que Deus tem para a vida dele do que aquilo que eu tenho para a vida deles. Que sejamos casa de Ana. Que sejamos a casa aonde a voz de Deus se manifesta, nos trazendo direcionamentos para as nossas vidas. Que sejamos casa de Ana, para direcionar os nossos filhos a viverem o ministério que Deus tem para eles. Que sejamos casa de Ana, que gera profetas, que gera homens de Deus. Casa de Ana, que gera filhos para o reino de Deus. Casa de Ana, que gera filhos para as nações. Casa de Ana, que joga as flechas no alvo certo. Casa de Ana, que glorifica o nome de Deus. Casa de Ana, que faz com que a obra de Deus, o reino de Deus e os propósitos de Deus sejam estabelecidos. E eu quero terminar esta live dizendo que você é responsável pelo destino eterno dos seus filhos. Que possamos ser casa de Ana, que na nossa casa possa ter presença de Deus. Eu estou lembrando agora de uma experiência, eu sei que já era para terminar, mas eu quero contar uma experiência para vocês, da importância da nossa casa ser um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Eu voltei do campo missionário com a minha esposa, depois de 8 anos em Portugal. Meu filho nasceu lá. E nós assumimos a primeira igreja no Brasil e deu um culto muito animado. Um culto muito cheio da presença de Deus. Um culto muito cheio da glória de Deus. E eu estava na igreja, e pastor sempre é o último que sai da igreja. E a minha esposa depois contou a experiência que meu menino, ao ouvir a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus, ele perguntou para ela, mamãe, o que é isso? E ela falou, isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo nos enche, nós sentimos a presença de Deus. Mas não fique com medo, filho. Ele nunca tinha visto, em Portugal era diferente. E ela falou, não tenha medo, filho. Isso é presença de Deus, isso é coisa boa. E ele falou assim, se é bom, eu também quero. Eu posso receber? E a minha esposa falou, sim, você pode receber.
O Espírito Santo também é para os nossos filhos. A presença de Deus também é para os nossos filhos. A glória de Deus também é para os nossos filhos. E ele falou assim: mamãe, então ora por mim. E a minha esposa orou naquele momento. Nada aconteceu. E no outro dia eu fui trabalhar, saí cedo, fui para a igreja atender os irmãos. E quando eu voltei para casa, ela contou a experiência. Ela estava na cozinha fazendo o almoço e o meu filho tinha 4 anos de idade. Ele estava no quarto dele, brincando como uma criança. E lá da cozinha ela ouvia ele dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és lindo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, tu és lindo. E ele brincando com carrinhos em cima da cama. E ele dizia: Espírito Santo, tu és lindo. Espírito Santo, a minha mãe disse que tu existe. Se tu existe mesmo, entra por esta janela. E quando ele falou, entra por esta janela, ele foi batizado no Espírito Santo, com evidências de falar em línguas. O Espírito Santo também é para os nossos filhos. O Espírito Santo também é para os nossos filhos. O melhor presente que nós podemos dar é a presença, a nossa presença, e fazer com que a presença de Deus se manifeste na nossa família, e fazer que o céu se movimente na nossa casa, e fazer que a presença de Deus esteja em cada ambiente da nossa casa, e fazer que a nossa casa seja saturada da presença manifesta de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Eu estou sentindo o toque do Espírito Santo nesse momento. E eu quero terminar esta oração. Você que está ouvindo esta live, talvez você estava esperando, um estudo, uma fundamentação muito profunda, mas eu estou falando daquilo que a eternidade gerou no meu coração nesta tarde. Falando o quanto foi importante Deus ter restaurado a minha paternidade. O quanto foi importante eu ter Deus como pai. O como foi importante eu ter aprendido com Deus o que era ser pai. O quanto foi importante eu ter entendido desde o começo que eu poderia dar tudo para o meu filho. Tudo para o meu filho. Mas se não tivesse dado, apresentado a eternidade, tudo tinha sido em vão. E eu quero orar por você e com você, para que o Espírito Santo te encha de autoridade. Eu quero te desafiar a orar pelo seu filho, a orar pela sua filha todas as noites, declarando os propósitos de Deus sobre a vida deles. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos felizes pela oportunidade que tivemos. Estamos sentindo a Tua presença neste lugar. Estamos sentindo que o céu está em movimento neste momento. Estamos sentindo que Teu Espírito Santo está agindo tanto aqui quanto na casa de cada irmão que está ouvindo esta live nesse momento. Espírito Santo, Tu és Deus, de perto e de longe. A mesma presença que eu estou sentindo aqui, eu acredito que os Teus filhos e as Tuas filhas também estão sentindo lá onde eles estão agora. Nós sabemos o quanto necessitamos da Sua presença. E nós sabemos o quanto os nossos filhos também precisam da presença. Da presença nossa como pai, como mães, mas da Tua doce presença. A doce presença do Espírito Santo. Eu oro agora por cada mãe, oro agora por cada pai, que o Senhor restaure nesse momento a comunhão da mesa.
Que o Senhor restaure nesse momento o entendimento que podemos dar tudo para os nossos filhos. Mas se a eternidade não for gerada no coração deles, tudo é em vão. Nós podemos, ó Pai, dar o melhor para eles. Mas se o Senhor não estiver na nossa casa, tudo é em vão. Que nós possamos ser a materialização do Teu amor. Que nós possamos ser a materialização daquilo que o Senhor quer que sejamos, para levar os nossos filhos a ter uma experiência contigo. Pai, há muito tempo eu decidi ser casa de Ana. Há muito tempo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas imperfeições, perdoa as nossas negligências, perdoa a nossa falta de sensibilidade, perdoa muitas vezes a nossa falta de discernimento. Nos ensina a ser pais e mães como Tu és, Pai, o nosso Pai. Papai querido, o nosso amado Pai, nós Te louvamos por tudo, Senhor. Por tudo, Senhor, por tudo que Tu tens feito, nós Te louvamos por tudo. Usa o Teu filho, usa a Tua filha lá na casa deles agora, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através da vida deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, Deus abençoe. Desculpa, né, aí, tô chorando, mas é assim mesmo, né? Estou sentindo a presença de Deus. Muito obrigado, tia Verônica, pela oportunidade de Deus ter gerado, né, esse momento no Teu Espírito. Deus abençoe a todos. Agradeço a todos vocês por esse momento. Né? Falei daquilo que estava no meu coração, já era para ter terminado um pouquinho antes, mas eu sei, né, que Deus está falando conosco. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Estou aí à disposição. Quem quiser, né, conhecer um pouquinho do meu material, estou disponível para servir a Igreja de Jesus, né, estabelecida nesta nação. Amém, gente? Alguém tem alguma colocação, alguma coisa? Tia Verônica, me libera. Posso terminar? Amém, amém. A irmã Marta diz amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A irmã mandou o coraçãozinho. A irmã Sônia Carvalho. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por todos, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade. A irmã Edilene tem dito. Amém. Glória a Deus. A irmã Cristina Perrone. A irmã Amélia Silva. Palavra do céu. Palavra que o Eterno gerou nos nossos corações. Ela é poderosa porque ela vem de Deus. Obrigado por nos proporcionar esta palavra maravilhosa. Verônica, muito obrigado pela disponibilidade. E eu, muito obrigado pela oportunidade, né? Me sinto honrado pela oportunidade de poder somar com o corpo de Cristo no Brasil. Amém? Posso encerrar, tia Verônica? Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A tia Verônica é a voz de comando, né? Então, se ela disser aí, daí eu encerro. E eu agradeço muito em nome de Jesus. Amém? Ah, como adquirir o meu material? Gente, através do meu Facebook, do meu Instagram, do meu WhatsApp. Depois, se a tia Verônica quiser colocar o número meu do telefone ali, que é 479-9785-9766. E eu escrevi mais coisas, né? Que Deus foi me dando e tô escrevendo. Discipulado infantil. Nós vamos ter um curso online gratuito do Discipulado Infantil, o Encontro das Cores, a partir do mês que vem. E quem quiser, né? Eu vou estar aí disponível. Amém, tia Verônica? E daí eu tô aguardando, né, a sua vinda aqui em Ariquemes. Verdade. Deus abençoe. Muito obrigado, ok? Ó, que Deus abençoe. Agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado. Tia Verônica liberou. Ela é a voz de comando. Então, Deus abençoe.